Olá, eu sou Júlia Guilherme Del Monte, sou graduanda em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília e atualmente eu faço parte do projeto Antropocovid, coordenado por Sônia Maluf, Mônica Franchi e Soraya Fleisch. Também faço parte do grupo de pesquisa Bioética, Saúde Mental e Direitos Humanos, coordenado pelas professoras Érica Quinaglia Silva e Sônia Maluf. As duas elas também são coordenadoras do presente GT com o tema Pandemia Silenciosa, Saúde Mental, Sofrimento Social e o Novo Coronavírus. O meu trabalho ele se encaixa na primeira sessão deste GT, referente a políticas, e a minha orientadora é a Érica Quinaglia Silva. Desde já, nós agradecemos a atenção de todos na apresentação do meu trabalho. O presente trabalho tem como título a dialética entre o direito à saúde e o direito à proteção de dados pessoais, o poder do Estado na gestão em saúde no Brasil durante a pandemia de Covid-19. A alta e global disseminação do novo coronavírus atingiu esferas sanitárias, econômicas, sociais e políticas de todas as partes do mundo. E diante desse cenário, diversos países foram incentivados a adotarem medidas de contenção contra o vírus. E aqui no Brasil, dentre as medidas de combate contra a Covid-19 que podemos destacar, é o distanciamento social, o isolamento domiciliar e a recente vacinação. E uma das estratégias da gestão em saúde durante a pandemia tem sido o uso de dados dos cidadãos brasileiros para elaboração de estatísticas, realização de pesquisas, ampliação de sistemas de monitoramento inteligentes e outros. E esse estudo analisou uma das interfaces do poder governamental durante a pandemia, que é o poder de controle mediante o domínio dos dados e dos direitos dos cidadãos. E essa análise sobre as perspectivas da saúde coletiva, bioética e direito foram importantes para compreender a legitimidade das novas formas de biopoder que vêm sendo exercidas durante a pandemia, bem como analisar se a gestão em saúde tem respeitado princípios constitucionais, como o direito à saúde e o direito à proteção de dados pessoais. A metodologia de pesquisa empregada nesse estudo foi qualitativa, com o objetivo de compreender, em uma perspectiva interdisciplinar, as ações do Estado em suas diversas esferas e a dialética entre o direito à proteção de dados pessoais e o direito à saúde. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a temática e uma etnografia em documentos, como a Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, medidas provisórias, notícias veiculadas na mídia, artigos em sites, debates postados em redes sociais e outros. Essas fontes, elas contribuíram para entender as ações do Estado e a emergência das novas formas de biopoder nesse contexto de enfrentamento à pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. No início da pandemia, houve uma grande consideração acerca do isolamento social. Aqui no Brasil, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, havia defendido um sistema de monitoramento inteligente para conter a propagação do vírus. Essa medida de isolamento ela consistia em um rastreamento por geolocalização, que por meio dos sinais dos aparelhos celulares dos cidadãos, seria possível localizá-los e também alertá-los sobre possíveis aglomerações. Em nível federal, essa medida não foi colocada em prática, entretanto, alguns estados brasileiros optaram por essa estratégia de controle, como São Paulo, que adotou o SIM-SP, o Sistema de Monitoramento Inteligente, a fim de mostrar o índice de isolamento social no estado. Nesse sistema, existe um acordo com o governo e as operadoras de telefonia, onde são disponibilizadas informações dos usuários. E segundo o site do governo do estado de São Paulo, essas informações elas são anonimizadas e não ferem a privacidade dos usuários. Outro episódio que envolve a gestão em saúde e o uso de dados que podemos citar aconteceu também no início da pandemia, quando o governo Bolsonaro elaborou a medida provisória número 954, a qual determinava o compartilhamento de dados não anonimizados por empresas de telecomunicações prestadoras de serviço telefônico junto com o IBGE. A disponibilidade desses dados pessoais teria como principal objetivo o suporte à produção estatística oficial durante a pandemia. Entretanto, em julgamento realizado em maio de 2020, essa MP foi suspensa pelo STF por ferir os dispositivos da Constituição Federal referentes ao artigo 5º, inciso 10, inciso 12 e inciso 72. As táticas de vigilância que vêm sendo utilizadas em um momento de calamidade sanitária tornam-se suspeitas partindo da ideia de uma estratégia de um uso indevido desses dados pessoais por parte do Estado. Sob a perspectiva histórica, sabemos que instituições sociais, como o Estado e a Igreja, sempre tiveram o domínio das informações, mediadas pelo poder de controle existente.
Com o advento da tecnologia, nossas informações passaram a circular com mais frequência e intensidade. E sendo assim, nossas informações e, por conseguinte, nossa privacidade foge um pouco do nosso alcance e assim ficamos expostos ao invisível. Constando na Declaração de Direitos Humanos e também na Constituição Federal, o direito à proteção de dados é um direito inviolável. Na Constituição Federal, esse direito se encontra no artigo 5º, protegido com as seguintes palavras: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. A proteção dos dados pessoais tende a contribuir para um fluxo informacional seguro e íntegro, onde nossos elementos pessoais informados a pessoas, empresas públicas ou privadas e até mesmo ao governo não se baseia apenas em uma relação de confiança tácita. Em 14 de agosto de 2018, a Lei 13.709, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, foi sancionada pelo ex-presidente da República, Michel Temer. Essa lei garante a seguridade dos dados pessoais por meio de um estabelecimento de uma série de regras aplicadas em empresas e outras organizações de esfera pública e privada de todo o território brasileiro. Essa lei também garante direitos fundamentais, como o direito à liberdade, à privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A LGPD estava com a vigência prevista para agosto de 2020, coincidentemente o primeiro ano da pandemia de Covid-19. Se faz importante pontuar que a LGPD ainda não estava em vigor quando os dados já vinham sendo utilizados pelo Estado durante a pandemia. Em abril de 2020, o projeto de lei número 1179, aprovado pelo Senado, congelava as leis do direito privado enquanto durasse a pandemia. E nesse projeto, constava um artigo referente ao adiamento da vigência da LGPD, alterando assim sua data de vigência para dia 1º de agosto de 2021. A criação tardia da Agência Nacional de Proteção de Dados também gerou questionamento sobre a real intenção do governo federal relacionada à proteção de dados. Entretanto, depois de uma certa pressão, a lei entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, antes da data prevista. Em Vigiar e Punir, Foucault nos passa a compreensão de que a quarentena é um conjunto de tecnologias de controle e vigilância. Na Europa medieval, durante a epidemia de peste negra, os sistemas de vigilância gozavam de mecanismos de onisciência e onipresença do poder, a fim de reduzir ou eliminar o contágio da peste bubônica. Concomitantemente, o Estado sitiante tinha sob domínio a população, tinha um controle do corpo e da mente do indivíduo, e a gestão da quarentena, ela se baseava num sistema de registros e esses eram transformados em relatórios precisos. E na quarentena contemporânea é possível observar resquícios dos mecanismos utilizados na quarentena europeia no final do século XVII. Procedimentos, ainda que semelhantes, se diferenciam pelo uso massivo da tecnologia, internet e dispositivos móveis. Hoje, a onipresença e a onisciência do poder que Foucault nos apresenta manifesta-se digitalmente na sociedade. A crise sanitária somou-se a uma crise política aqui no Brasil, e documentos têm revelado a legitimidade das novas formas de biopoder que são exercidas pela vigilância com técnicas que permitem a rastreabilidade da vida. Há um desrespeito a um direito fundamental, o direito à proteção de dados pessoais, sob a justificativa de proteger outro direito fundamental, o direito à saúde. Verificou-se não uma negligência ou incompetência do governo federal na gestão da pandemia, mas sim uma estratégia inconstitucional de propagação do vírus. Levando em consideração a longa tramitação da LGPD, a expedição da medida provisória número 954 e estratégias indevidas do uso de dados pessoais pelo Estado. Torna-se notório a conformação de novas formas de biopoder mediante o uso dos dados pessoais por parte do Estado. Os dados, eles são instrumentos de poder, tendo em vista que o domínio sobre os mesmos pelo Estado possibilita a ele o controle da população. Se não são de antemão direitos conflitantes, o direito à saúde e o direito à proteção de dados pessoais, eles podem vir a se tornar, levando em consideração o cenário brasileiro, onde vivemos uma crise sanitária conjugada a uma crise política. E analisar como a gestão em saúde tem sido feita contribui na defesa dos direitos e na amenização de futuros impactos em garantias fundamentais e constitucionais advindos desse uso indevido dos dados pessoais. Esse estudo, ele mostrou que uma crise de direitos se instalou no Brasil junto com uma crise sanitária, configurando assim uma distopia na qual informações pessoais têm sido exploradas e ou manipuladas em uma nova configuração de necropolítica do Estado.